Tem adelante focado aí na live do ombro direito. É isso aí, né? Tem adelante focado aí na live do ombro direito. Tá jogando duro, né? É isso aí. Chegou na área. Guerreiro, você já conhece o procedimento, né? Já conhece o procedimento, né? Então você vai entrando aí e vai convidando seus amigos. Beleza? Vamos jogar duro hoje, hein? É isso aí. Alô, você. Vamos jogar duro. Guerreiro, você já entra aí, já vai dando um Alfa Zulu. Já vai dando um Alfa Zulu aí, ó. Rapaz, Ailton Zuc na área. Professor Ailton Zuc na área aí, ó. Joga duro demais ele, hein? Arroba Ailton Zuc na área, ó. Acabou de entrar aí agora. É isso aí, né? Bomba de corações. Vamos lá então? A gente vai trabalhar muito, hein? Acre na área. Muita gente aí. Berlândia. Aí, né? Bahia, Goiânia, Alagoas, Fortaleza, Curitiba, tá todo mundo aí, né? Belém, é isso aí, bombando, né? CDD na área, aí ó, é isso aí, jogando duro. Ó, o Ailton Zuc na área, ó, ao lado adelante. É isso aí. Bacana, né? Vamos lá então? Sempre na humildade, né? Vamos lá então? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Já convidou seus amigos aí? Carol, ó, minha aluna aqui do DF. Tá todo mundo aí, né? Bacana. Jogando duro com você, né? Ailton Zuc na área, ó. Arroba Ailton Zuc aí. Ele tá lá e tá aqui. Joga duro demais. Veja, né? Agradecendo aí vocês que estão aqui na live do Ombro Direito, a galera que me segue também, antenada aqui. Olha, eu vou falar pra você, hein? A gente vai jogar muito duro hoje, hein? Mas vai jogar muito duro. Então, o que eu vou falar para você agora? Já vai lá e pega seu material de anotação. Pega o seu material de anotação. Porque o que você vai anotar hoje, né? Você vai falar, professor, ainda bem que você pediu para pegar o material de anotação. O jogo foi duro demais. Você já está com o seu material de anotação aí na mão? Quando você fala assim, ó, professor, já estou aí com o meu material de anotação. Vai, joga duro. Já tá aí? Bacana, né? Legal, ó, vai ser ritmo aulão, beleza? Aqui vai ser tipo um ritmo aulão, eu vou ter que mandar, porque eu vou querer trabalhar mais de 30 julgados, beleza? Então a gente vai, né, jogar duro demais. Né, minha mãe te adora, um beijo lá pra mãe da Fabiola, né, parece Fabiola. O que eu quero, jogar duro com você e dizer o seguinte, veja, olha... Tá confirmado, né? A prova dia 20 de março, dia 20 de agosto agora, né? A mãe da Márcia, um beijo aí pra mãe da Márcia, tá vendo? Dia 20 de agosto agora tá confirmada a prova, né? Lá para delegado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Veja, eu acabei hoje o meu estudo da lei de entorpecentes.
Eu fiz uma revisão dos julgados de 2013 até agora. O jogo foi muito duro, tá certo? O jogo foi muito duro. Então, veja, é importante, né, você fazer a sua inscrição para o nosso aulão Adelante Delegado de Mato Grosso do Sul. Aulão Adelante Delegado de Mato Grosso do Sul. Presença da professora Flávia Rita de português. Eu coloquei a professora Flávia Rita, são 15 itens de português. Nós temos que pegar, beleza? Professor Bernardo Gonçalves, Direito Constitucional. Professora Ana Cláudia, né? Veja, plantão da Claudinha, lá no Direito Administrativo, tá certo? Professor Marco Monteiro, na parte geral, Medicina Legal. Eu vou entrar ali com Direito Penal, parte especial, legislação extravagante, não é isso? Professor Cleverson, professor lá da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com legislação institucional. Então o jogo vai ser duro demais. Beleza? A virada do lote acho que até quarta-feira tá virando. Então você tem que, professor Daniel, Direito Civil, joga duro demais. Tem um livro muito bacana, né? Professor Gonçalves também lá, Gonzaga, né? Professor Gonzaga, melhor dizendo, na criminologia. Então o jogo vai ser duro demais. A equipe tá muito forte. Então entra lá no site, né? Marco Montes, exatamente. Entra lá no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br e faça sua inscrição. Outra coisa, quem vai fazer o aulão Adelante para escrivão e agente, no dia 16 de outubro, estaremos fazendo lá um aulão para agente escrivão, né? Pedido, estaremos fazendo um aulão lá para agente escrivão também, beleza? Lá em Mato Grosso do Sul. Então Mato Grosso do Sul, né? Cidade de Campo Grande. Então você entra lá no site também, no www.adelante.net.br. Bacana? E o nosso aulão dia 7 de outubro, lá em Cuiabá, né? Que é o aulão para delegado da Polícia Civil de Mato Grosso. Beleza? Então são 3 aulões aí. Agora você tem que correr para o aulão Delegado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Beleza? Site www.adelante.net.br. Agora é o seguinte, o bicho vai pegar. Beleza? Vamos jogar duro? Vamos jogar duro, então. Então o ritmo vai ser esse, tá? Ritmo da pegada. Jurisprudência STJ. Veja que para o STJ, o professor já começou, o jogo vai ser duro. Para o STJ, perceba, o tráfico de droga é crime de ação múltipla. E a prática de um dos verbos do tipo, contido no artigo 33 caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização do ato de venda do entorpecente. O STJ diz o seguinte, olha, se o tício ele adquiriu a droga, veja, e a intenção foi, né, a aquisição da droga para tráfico, não há necessidade que ele venha realizar a venda. Veja que o 33 é um tipo misto alternativo, um tipo, veja, de conteúdo variado, não é isso? Tipo de conteúdo variado, em ações múltiplas, né? Então, praticou um dos verbos do tipo, do 33, né? Tendo dolo da traficância, está caracterizado o tráfico. Não há necessidade da venda, né? Eu tenho um tráfico consumado, por exemplo, o tício mantém a droga em depósito para venda. Não vendeu, mas perceba, está com a droga em depósito e o objetivo é vender, é a traficância. Tráfico consumado, beleza? STJ nessa pegada. Veja que quando eu falo, o ritmo é esse, ritmo de aulão. Quando eu falo em relação ao laudo, né? Eu tenho um laudo, o laudo preliminar, veja que o artigo 50... Parágrafo 1º, ele menciona, veja, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza ou quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Necessidade, né, lá do laudo preliminar para a lavratura do flagrante. Se, por exemplo, eu tenho uma irregularidade no laudo preliminar, será que a realização de um laudo definitivo, ele pode sanar essas irregularidades? Qual o posicionamento do STJ? STJ na pegada de que o laudo pericial, né, definitivo, atestando a ilicitude da droga, afasta eventuais irregularidades do laudo preliminar realizado na fase de investigação. Então, se ocorrer alguma irregularidade por ocasião da elaboração do laudo preliminar, perceba, se eu tenho um laudo definitivo atestando, né, a materialidade da droga, certificando que aquela substância é droga, essas irregularidades que ocorreram estão sanadas. Beleza? Pegada do STJ, tá? Não vou aqui citar julgado, senão vai demorar muito, mas vou citar isso aqui só para quebrar o teu galho. Agravo regimental no recurso especial 5.001/79 São Paulo. Beleza? Sexta turma, 23/6/2015. A pegada é essa, né? Pegada é essa. Eu vou te chamar no perceba, já que eu falei de laudo, né? E aqui o jogo está muito duro.
Veja que... Será que eu posso ter uma condenação baseada no laudo preliminar? Ora, o laudo preliminar, posicionamento firme do STJ, constitui condição de procedibilidade, veja, para o desenvolvimento da relação processual. Beleza. Agora, será que eu posso condenar com base só no laudo preliminar? E aí? Para o STJ, excepcionalmente sim. Para o STJ, excepcionalmente sim. O STJ entende que, veja, perceba, o laudo definitivo, né, é regra para que você venha condenar. Mas o STJ entende que, excepcionalmente, você pode ter condenação com base em laudo preliminar. Quando, perceba, decisão do STJ, o laudo preliminar de constatação assinado por perito oficial, identificando o material apreendido como entorpecente, o qual pode ser identificável com facilidade através dos narcotestes pré-fabricados, constitui exceção à necessidade de laudo definitivo para a materialização do delito de tráfico de drogas. O STJ diz o seguinte, olha, se você tem um laudo preliminar, e esse laudo preliminar, veja, foi assinado por um perito, tá certo? E essa droga é de fácil identificação, né? Veja, permite com grau de certeza, né, a identificação da droga, bacana, veja, nos mesmos moldes do laudo definitivo, há possibilidade da condenação através do laudo preliminar. Então veja que o laudo preliminar ele pode ser firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. O STJ, quando ele externou, né, esse julgado, né, embargo de divergência 1544.057 Rio de Janeiro, ele fez referência ao perito criminal, beleza? Perito oficial. Então, olha só, eu tenho que, então, quais seriam os requisitos? Laudo preliminar, tá, assinado por perito oficial. Veja que se fosse assinado por uma pessoa idônea, não poderia, porque o julgado faz referência ao perito oficial, né? Então ele fala laudo preliminar, assinado perito oficial, droga de fácil identificação. Bacana? São os requisitos. Então aí a possibilidade de você ter uma pessoa condenada com base em laudo preliminar. Beleza? O aluno está colocando ali, né? Eu falei as condições do STJ, né? Quais são as condições disso? O STJ relativizando, exato. Anota o julgado, é fresquinho, né? Aqui o jogo é duro. Anota o julgado, ritmo de aulão, embargo de divergência, 1544057 Rio de Janeiro. A possibilidade da condenação com base em laudo preliminar. Mas veja, desde que a droga seja de fácil identificação. Como assim? Se for uma droga que apareceu agora, é uma droga complexa. Entenderam? Ora, agora se for uma maconha, né, cocaína, veja, de fácil identificação. Entendeu? Aí pode. Agora se for uma droga complexa, não. Porque ele fala, de fácil identificação através dos narcotestes pré-fabricados. Entenderam? Bacana? Joga duro, então, né, na possibilidade da condenação com base em laudo preliminar. Base com laudo preliminar. Vamos que vamos. E eu já falei também que o STJ, na pegada de que o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente constitui condição de procedibilidade para apuração do crime de tráfico de drogas. Veja, eu necessito de um laudo preliminar para a propositura da ação penal. Beleza? Tranquilo? Isso deu para entender, né? Tal... veja, eu preciso para a proposituração penal, beleza, e eu também, eu posso usar esse laudo preliminar para condenar, desde que tenha sido assinado por um perito oficial a droga de fácil identificação. Beleza, tranquilo. Aí o aluno está colocando aí, pessoa idônea. Veja, é uma outra situação, né? Pegada aqui está dizendo a excepcionalidade. O STJ fez referência ao perito oficial. É claro que a pessoa idônea pode assinar também na falta do perito, mas veja, se for assinado pessoa idônea, a exceção não abarcou pessoa idônea. Jogou duro? Não vamos fazer confusão. Beleza? Quem é que tá na pegada? Quem é que tá na pegada firme? Tá vendo que eu tô no ritmo frenético e tá acompanhando, né? Isso. Número do julgado? Repete o número do julgado. Vamos lá. Embargo de divergência. Cadê? Embargo de divergência 1544057. Beleza? Eu já tinha passado. Vambora. Vambora. Joga duro. Vem cá então. Ritmo de aulão.
Ritmo de aulão. Para incidência, vamos jogar duro, segura a mensagem, né? Eu quero passar 30 julgados hoje. Eu tô aqui, aulão, Paulão, Mato Grosso do Sul. Vamos embora. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5 da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteira entre estados, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Veja, vou jogar duro com você. Veja que eu tenho o tráfico interestadual, né? E quando o tráfico é interestadual, tem incidência da causa de aumento, lá do artigo 40, inciso 5. Beleza? Bacana. Aí o Tício está saindo aqui de Brasília e está indo lá para Goiânia, né? Está indo lá para Goiânia, né? No DF, indo lá para o Goiás. Veja, ele foi abordado ainda aqui em Brasília. Será que eu tenho tráfico consumado ou tentado, considerando que não ocorreu a transposição da fronteira, né? Aqui de uma região, de um estado para o outro. STJ na pegada de que, se a comprovação do dolo de que ele iria levar essa droga para o estado de Goiás, não há necessidade da transposição de fronteira. Eu tenho um tráfico consumado. Beleza? Isso. O que importa aí é a pegada da intenção. Beleza? Vambora, não para não. Vamos lá então, se liga em outro julgado do STJ, né? Professor, esse ritmo está frenético, veja que o STJ também externou o seguinte julgado: a condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no 33, parágrafo 4º, é isso? Por estar evidenciada a dedicação à atividade criminosa ou a participação em organização criminosa. Veja que o STJ entende, e isso é questão de lógica, né? O Tício, ele faz parte de uma associação criminosa, né? Associação para o tráfico. E ele foi também condenado no tráfico. Praticou o crime de associação 35 e 33. Será que eu posso... veja, e foi a primeira vez que ele praticou, né, esse 33. Será que eu posso conceder ele o benefício da causa de aumento, da causa de diminuição, lá do 33 para o 4º? Será que ele pode responder por associação e tráfico privilegiado? STJ na pegada de que não há possibilidade. Por que, professor, não há possibilidade? Vem cá, te chama do percebe, digo. Veja, se ele está... né? Perceba, se ele está associado, veja, né? Se ele está associado, veja, você tem indícios que ele se dedica o quê? Atividade criminosa. Entenderam? Né? Ele se dedica à atividade criminosa. Então, veja, vou te chamar no perceba. Não convive, não há possibilidade da convivência da associação com o tráfico privilegiado. Joga duro. Não vai fazer confusão. Professor, então quer dizer que ele não pode responder por associação e tráfico? Não, calma, filho. Eu estou falando, ele, claro, e deve responder, são delitos autônomos. Ele vai responder pela associação e pelo tráfico. Mas veja, não há possibilidade da incidência da causa de diminuição. Por quê? Porque os requisitos da causa de diminuição, que são cumulativos, né, devem estar presentes, todos eles, posicionamento inclusive da STJ, diz o seguinte, ele fala, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Aí fala, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Filho, ele está associado. Se ele está associado, ele se dedica à atividade criminosa. Então, veja, ele vai responder 35 e 33. E não há possibilidade da incidência da causa de diminuição. Beleza? Pegada? Tranquila? Isso. Tráfico privilegiado, incompatível com a associação. Né? Vambora, não corre não. STJ na pegada. O agente que transporta entorpecente no exercício da função de mula integra a organização criminosa, o que afasta a aplicação da minorante estabelecida no artigo 33, parágrafo 4º. Veja que para o STJ, o simples fato do agente, veja, figurar como mula, o mula, sabe, que leva droga e tal, né? Esse aí mesmo que você está pensando, né? Acaba engolindo, o jogo é duro demais, né? E eu te chamo do percebe e digo, será que a pessoa que engole a droga, será que, né,
esse fato né, das pessoas, de levar essa pessoa para o médico, né, e a pessoa acabar sendo medicada, né, tomando um laxante, será que não estaria produzindo prova contra si? Será que a pessoa é obrigada a tomar o laxante? Olha aí que pegada bacana, hein? Porque se tomar o laxante, vocês sabem o que acontece, né? E aí vai produzir a prova. E aí? A pegada é o seguinte, perceba, te chama, não perceba. Te chama, não perceba e diga o seguinte, bem jurídico, bem jurídica, vida. Olha a ponderação de interesse, olha a vida aí. Olha a vida. Então, veja, o laxante é para salvar a vida daquela pessoa. Muito embora acaba tendo uma prova. Então ela é obrigada, né? Isso. Então não há que se falar na proteção aí do nemoteneto se detegere, né? Princípio da autoincriminação, né? Então não há que se falar no princípio do nemoteneto se detegere. Veja então que não há que se falar aí que estaria abarcado o princípio da autoincriminação. A vida é um bem indisponível. Então, ó, toma laxante, né? Aí, né, se cair a droga, aí a prova, né, a gente vai usar, mas joga duro, né? Então não há que se falar que não pode aí tomar laxante, beleza? Pode sim, né? E deve, para salvar a vida daquele autor, né? E aí também aquela provinha boa para ele ser condenado. Beleza, então? Tranquilo? Vem cá, então. Olha, eu tenho o posicionamento do STJ. Para o STJ, a condição de mula, por si só, indica que a pessoa se dedica integra, né, a organização criminosa. Lá no outro giro, de outra banda, o STF tem posicionamento divergente. Para o STF, veja, para o STF, o simples fato da pessoa figurar como mula, isso não quer dizer que ela se integre, que essa pessoa, veja, faz parte de uma organização criminosa. Beleza? Então, veja, na questão da mula eu tenho divergência. STJ na pegada de que essa pessoa se dedica à atividade criminosa e o STF na pegada de que não. Inclusive, quando o STF deu esse julgado, eu já falei na minha live, né? Professor, qual a sua live? Eu queria te seguir. Segue lá, @AiltonZuc, né? AiltonZuc, @AiltonZuc. A gente joga duro demais lá na minha live. Você que não está acostumado, me seguir. Você fala rápido demais, porque a pegada é de monstro, né? Eu quero dar 30 julgados, né? Eu não vim aqui eu vim aqui para destruir. Beleza? Vim aqui para destruir. E a pegada é essa. E aqui a gente vai bater no julgado. Eu dou o exemplo aqui, vou comentando rapidinho, que é pra gente jogar duro. Aí você tem que seguir lá no @AiltonZuc, lá no Periscope, beleza? E me segue também lá no Instagram, @AiltonZuc também no Instagram. Beleza, então? Ó, então mula, vem cá, mula. E aí, quando o STF deu esse julgado do mula, o STF falou que, inclusive, a maioria das pessoas que acabam figurando como mula são mulheres. Né? São mulheres, né, que se encontram em situação de vulnerável, né? Então, veja, colocar para responder no 33 sem a possibilidade do benefício da minorante, do jogo duro da minorante, então o STF entende que não, tem que analisar caso concreto. Então, para o STF, não, tá? Para o STJ, sim, e a gente segue na pegada. Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, veja que eu tenho o delito de associação para o tráfico, no 35, e tenho o delito de tráfico de drogas. Beleza? Tranquilo. Será que o fato do agente, né, está associado, né? Ele está associado e, veja, tem um menor nessa associação. Esse menor, perceba, ele está contando, né, para a associação. Que a associação fala, associarem-se 2 ou mais pessoas. Né? Eu tenho um menor, né? Um indivíduo, até vamos colocar mais uma, né, para quebrar o galho, e mais uma pessoa. Tenho 2 adultos e um menor. Será que há que se falar em bis e idem, eu utilizar o menor para configurar a associação e, ao mesmo tempo, para a aplicação da causa de aumento, que diz lá quando o tráfico envolve menor? Não é isso? E aí, será que é bis e idem? Eu estou usando o menor 2 vezes, né? Você vai verificar lá no artigo 40, inciso 6, ele fala a prática do tráfico, né? Ele menciona lá, né? Ele fala lá, o 40, as penas previstas no 33 e 37 dessa lei são aumentadas de 1/6 a 2/3. C, aí inciso 6. Sua prática envolveu visar atingir criança ou adolescente, ou com quem tenha
por qualquer motivo, né? Ou por quem tenha, por qualquer motivo, diminuída, suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Então eu tenho TCU, que ele está associado, e dentro da associação eu tenho um menor. E esse menor contou para a associação, que ele fala duas ou mais pessoas. Então, pô, peraí, né? Vamos supor que esteja o TCU e o menor, vamos supor. Será que eu estou usando o menor para configurar a associação e estou usando o menor também para incidência da causa de aumento? STJ diz que são delitos autônomos, entenderam ou não? Então, veja, fica esperto, beleza? Fica esperto. Então, aqui ele vai responder por associação e também pelo tráfico com a causa de aumento, por envolver menor. Beleza? Tranquilo? Então não há que se falar em bis e idem. Beleza? Tem uma outra questão também envolvendo o menor, eu vou falar mais à frente, a questão da corrupção, fica tranquilo. Né? Vamos jogar duro, vamos embora. Entenderam ou não? Então não há que se falar em bis e idem. Beleza? Isso, ele vai responder pela associação e pelo tráfico com a causa de aumento. Tranquilo? Isso, né? Associação, crime formal, crime de consumação antecipada, não é isso? Joga duro. Bacana. Legal. Vamos lá. Essa aqui já foi. Vem cá então, não corre. STJ. Configura-se transnacionalidade do tráfico de drogas com a comprovação de que a substância tinha como destino ou origem outro país, independente da efetiva transposição de fronteira. Se liga, o TCU está em São Paulo e ele vai vender droga, né? Vai levar droga para vender nos Estados Unidos. Ele foi abordado em São Paulo. Veja que ele, né, não chegou a embarcar na aeronave. Será que há necessidade da transposição de fronteira quando eu raciocino lá com o tráfico transnacional? Quando você fala aí do tráfico internacional, quando você tem a transnacionalidade, veja que para o STJ, o mesmo raciocínio que você tem em relação aos estados. Para o STJ não há necessidade de transposição de fronteira. Se conseguir configurar que o destino era os Estados Unidos e que a intenção era vender a droga, né? Veja, traficar, praticar qualquer verbo do tipo, lá do 33, beleza? Veja que ele vai responder por tráfico, né? Aí você tem competência da Justiça Federal, beleza? Já que eu chamei aqui, não perceba, se liga e eu vou te falar. Se liga que se essa droga está saindo de um outro país e entrando aqui no Brasil, veja a competência da Justiça Federal do local da apreensão da droga, né? E depois eu vou até mencionar a súmula aqui, nós temos súmulas. Beleza? Tranquilo? Local da apreensão da droga. Te pediu a droga lá no Rio de Janeiro, mas a droga foi, veja, apreendida no aeroporto de São Paulo, competência Justiça Federal de São Paulo. Beleza? Local da apreensão. Beleza. Tranquilo. Vamos lá então, ainda falando de tráfico, né? Ainda falando aqui da transnacionalidade do tráfico. Se liga no que eu vou falar. O Tício mora aqui no Distrito Federal. E aí, veja, ele comprou uma droga. A droga está vindo dos Estados Unidos. A droga, veja, chegou em São Paulo. E, né, claro, né, ele comprou essa droga para tráfico, né? Joga duro comigo, né? Então, veja, e essa droga atravessou o estado de Minas Gerais. Será que esse fato de ter atravessado o estado, né? Veja, se essa droga entrou e veio de fora, eu já tenho aí, né, em tese, o tráfico internacional. Será que ele vai responder pelo tráfico internacional? Vai ter incidência das duas causas de aumento? Ou seja, a questão do tráfico, da causa de aumento do tráfico internacional, né, do inciso 1 e também lá do inciso 5, né, inciso 5 que trata lá do tráfico interestadual, considerando que ele passou, né, de um estado para o outro, ou seja, né, ocorreu a transposição de fronteira. Vem cá e eu te falo. A pegada do STJ é o seguinte: se essa transposição de fronteira foi puramente uma questão geográfica, beleza? Quando no território brasileiro, ou seja, a droga chegou dos Estados Unidos, chegou em São Paulo, e para chegar no Distrito Federal, passou por Minas Gerais. Era necessário passar por Minas, beleza? Eu tenho só tráfico internacional, beleza? Não há que se falar no tráfico interestadual. Não vai ter incidência lá da causa de aumento do tráfico interestadual. Por que não? Porque, perceba, para que ocorra, não é nada de conjunção, não.
Não é confunção, não. Veja que para que tenha a incidência do tráfico interestadual, há necessidade da pulverização dessa droga. Então, veja, será, professor, então, que ele poderia responder por tráfico internacional e tráfico interestadual, as duas incidências das duas causas de aumento? Sim, sim. Como, professor? Puxou a droga, né? Veio lá dos Estados Unidos, beleza. Droga chegou em São Paulo, tranquilo. Tráfico internacional já materializado. Aí ele vendeu em Minas até chegar no Distrito Federal. Toma, duas causas de aumento. Entenderam ou não? Então, não é nada de consunção não, estão juntando, né? Vamos voar não. Beleza? Aulão adelante, a pegada é essa. Eu não estou indo lá para Mato Grosso do Sul brincar não, a pegada é essa. Lá a gente nem brinca, é como eu estou me sentindo no aulão. Estou até vibrando aqui. A pegada é essa, de informação e pauleira, a pegada é essa. Isso, a gente vai falar da súmula, tá? Da competência da federal, da local da apreensão da droga. Depois a gente fala. Deu para pegar? Então é possível que ele venha responder por tráfico interestadual e internacional e interestadual. Recebeu a droga? Sim, Estados Unidos, beleza. Tá aqui, beleza, São Paulo. Já tem um tráfico internacional, né? Veja, materializado. Beleza? Tranquilo. Aí ele, antes de chegar ao DF, né? Veja, ele pegou e... Antes de chegar ao DF, ele pegou e vendeu. Estado de Minas, né? Beleza? Claro que quando você tem diversas causas de aumento, você considera uma e as outras são consideradas na dosimetria da pena, né, pessoal? Não vamos falar esse negócio de soma, né? Aqui é para quem já está na pegada forte, né? Não vamos fazer confusão com concurso material de crimes. Beleza? Tranquilo? Isso. Responde pelos dois, né? Vambora, não corre. Vem cá, né? STJ na pegada. Com o advento da Lei 11.343/2006, não houve a descriminalização da conduta de porte de substância de entorpecente para consumo pessoal, mas mera despenalização. Se liga, né? Esse é o posicionamento do STJ. Do STF também, muito embora agora você tenha discussão, né, na questão lá, se o porte para uso configura infração penal. Você tem discussão agora nesse de STF. Mas veja, o entendimento é que ocorreu apenas a despenalização e não a descriminalização. Esse é o posicionamento dos tribunais. Isso, né? Bacana, tranquilo. Isso gera uma questão muito interessante. Já que o STJ entende que ocorreu apenas a despenalização, né, e não a descriminalização, o próprio STJ externou a seguinte decisão: a condenação transitada em julgado pela prática do tipo penal, né, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, gera reincidência e maus antecedentes, sendo fundamento legal idôneo para majorar a pena. Se liga no que eu vou falar. Já que ocorreu a despenalização e não a descriminalização, quando há uma condenação com trânsito julgado pelo porte, né, para uso próprio, gera reincidência. Por quê? Porque a ação continua sendo criminosa. Entenderam ou não? Então gera reincidência. Beleza? Tranquilo, né? Reincidência e maus antecedentes. Entenderam? O cara não vai receber uma pena, né, para ser tranquilo. Olha, mas trânsito julgado, a fichinha dele já vai ganhar uma pressão. Né? Então se liga, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tudo bem, você não tem uma pena privativa de liberdade, beleza. Mas olha, praticou um crime. E é tão interessante, porque aquele policial que aborda o Tício conduzindo droga para uso próprio, quando ele perceba, leva o Tício para a delegacia, né? Que se você for verificar na lei, primeiro tem que levar para o judiciário. Não estando o juiz, leva para a delegacia. Mas fazer o quê? A prática leva lá para a delegacia. E perceba, veja, será que o cerceamento de liberdade naquele momento não configura um abuso de autoridade? Não. Por quê? Porque ele está em flagrante delito. E o policial está na excludente de licitude, estrito cumprimento do dever legal. Entenderam ou não? Por quê? Porque o fato continua sendo típico. Bacana? Tranquilo? Vamos continuar? Pegada é essa, né? Entenderam? Pegada é essa. Vamos lá então. Princípio da insignificância em face do tráfico, em face do uso. Vem cá. Vamos analisar primeiro. STF e STJ. Princípio da insignificância em face do uso, ou seja, porte para uso próprio. STF e STJ. Não é possível.
STF, STJ, quando você trata de tráfico de drogas, não há possibilidade da aplicabilidade do princípio da insignificância. Não há. Bem, deu para entender que eu estou falando de tráfico? Coloca aí, entendi. Professor, você não pegou nem a sua aguinha? Estou vibrando. É aulão, né? É aulão. Porque tu quer passar 30 julgados? Eu quero passar 30 julgados para os meus alunos que estão lá no interior, saca? Não tem aí possibilidade de pagar um cursinho e eles vão jogar duro, que eles vão anotar todos esses julgados aí, que aqui o bicho vai pegar. Deu para entender? Beleza. Fecha esse raciocínio comigo. Fecha esse raciocínio. Então, quando eu falo de tráfico, segura. Quando eu falo de tráfico, né? Eu tô vibrando. Eu tô vibrando. Que adelante, meu irmão. Já tá fazendo calor. Tava começando frio aqui. Já tá fazendo calor. Se liga, vamos embora. Quando eu falo de tráfico, não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Beleza? Agora eu vou falar de uso. Porte para uso. Aí você tem dois posicionamentos. Eu tenho um primeiro posicionamento do STJ, entendendo que não é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância quando eu trato de porte para uso de drogas. STJ nessa pegada. Noutro giro, lá do outro, né? É isso? Noutro giro, verbo, né? De outra banda, na contramão dessa concepção. É tudo que você pode usar na sua prova, sabe? Quando você vai colocar uma corrente e tu quer falar da outra, aí tu fala, né, de outra banda, no outro giro, na contramão dessa concepção, vai ficar mais bonito. O STF entende que é possível, tá? Tem precedente do STF entendendo que é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância quando eu trato de porte de droga para uso próprio. Beleza? Tranquilo? Vambora. Não corre, né? Não corre. Legal. Importante ainda, né, e isso aí você já deve saber, é a inconstitucionalidade, né, declarada lá quando você fala da vedação da conversão da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos, né? Veja que foi considerado inconstitucional, lá no 33, parágrafo 4º, a vedação. Então, hoje é possível, tá? A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. E o STJ, inclusive, se posicionou nessa pegada. Ó, reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. A pegada do aulão adelante é essa, né? Você que vai fazer o aulão adelante, delegado Mato Grosso do Sul, a pegada é essa, são mais de 300 questões. Esse é o meu ritmo, né? Por isso que a gente consegue resolver. Ah, professor, mas consegue resolver mais de 200? É assim, filho. Essa pegada aqui, nada de risadinha, de ficar não, é paulada. Já viu quantos julgados a gente já analisou aqui? Jogo duro é para quem está estudando, entendeu? Então, o adelante está lá. Aí você tem que entrar no site www.adelante.net.br, beleza? Não peguei essa, vou falar de novo. Tá, vai lá no 33, parágrafo 4º, no seu código já deve aparecer lá. Quando ele fala aqui, ó, vedação da conversão das penas restritivas de direito, não tem um risco aí já no teu código? Ou nem tem mais, tem ou não tem? Deve ter. Então, veja, isso, monstro 3, né? Foi declarado inconstitucional. E se foi declarado inconstitucional, hoje é possível a conversão da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos. Entenderam? Aí, atendido os requisitos lá do artigo 44. Beleza? Vamos mandar aqui para a gente dar uma aula de conversão da pena. Beleza? Posso seguir? Ou vocês estão cansados? Posso seguir? O jogo está duro? Professor, não estou conseguindo nem escrever. Tá bom. Mano, sabia que vocês não iam aguentar. Bota o jogo duro aqui. Vem cá então. Vem cá então. Lá na lei de crimes hediondos, né? Lá na lei de crimes hediondos, beleza? Vambora. Lá na lei de crimes hediondos, vambora. Né? Vambora. Lá na lei de crimes hediondos, veja, foi declarado inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º. Né, o STF entendendo, veja que não há necessidade, né, o STF entendendo o que ofende o princípio da individualização da pena, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, veja, o princípio inclusive da separação dos poderes, essa obrigatoriedade do legislativo determinar que tem que iniciar no fechado. O STF entende, olha, quem tem que determinar é o juiz. Lá nos crimes hediondos, né? Então, veja, o tráfico é equiparado a hediondos, não é isso? Então, dentro dessa pegada, veja, o STJ entendendo, né, e o STF também, que é possível o agente iniciar em outro regime, não necessariamente no fechado quando eu trato de tráfico.
Beleza? Então o STJ se posicionou dessa forma. Reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, é possível a fixação do regime prisional diferente do fechado para início do cumprimento da pena imposta ao condenado por tráfico de drogas, devendo o magistrado observar as regras previstas no artigo 33 e 59 do Código Penal. Beleza, então? Então é possível, não há necessidade de iniciar no fechado. Beleza? Em decorrência da declaração de inconstitucionalidade lá do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, considerando que o tráfico é equiparado a hediondos, o STJ deu essa pegada aí, e esse também é o posicionamento do STF, né? Entendendo que pode iniciar no fechado. Agora, vem cá, vou te chamar no perceba. Eu vou te chamar no perceba porque, veja, quando você raciocina com crime de tortura, aí tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto por quê? Porque para o STJ, quando você tem a prática do delito de tortura, pode iniciar em outro regime, não necessariamente no fechado. Mas eu tenho um precedente, eu tenho uma decisão do STF, né, de 2016, salvo engano, entendendo que quando for tortura tem que iniciar no fechado. Olha, rapaz, primeira turma do STF com essa pegada. Entendeu? Então fica esperto, né? Na tortura tem precedente no STF. Aí o STF falou o seguinte: olha, não há que se falar em princípio de individualização da pena, não. Olha, aplicabilidade de lei especial. Veja, a tortura tem uma lei especial. Mas o tráfico também não tem? Pessoal, então a primeira turma deu uma voada, mas fazer o quê? Eu tenho um precedente nesse sentido, hein? No STF, entendendo que na tortura tem que iniciar no fechado. Beleza? Então, pegada de monstro. Pegada de monstro. Vambora. Vambora. Beleza. STJ, se liga que para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência. Veja que, né, você já estudou, lembrando sempre que o 35, né, associação para o tráfico é um crime formal, um crime de consumação antecipada, né? Veja, um crime de resultado cortado, chamo no percebe e digo, né? Veja, se associou, não há necessidade de que o agente venha vender, a traficar, né? E se vender, responde pela associação e pelo 33. Um exemplo, beleza? Tranquilo. Veja que o agente tem que ter o dolo, né? O dolo de se associar, ou seja, de desenvolver aquela estabilidade e permanência. Porque se o Tício, ele só se junta com o Mévio, né? O Mévio, vamos vender uma droga aqui? Vamos. Aí foram lá, venderam cada um pro seu lado. Professor, e aí? Eu tenho um concurso de pessoas no tráfico. É possível? Claro que sim, filho. Teoria monista, artigo 29. Quem, de qualquer forma, contribui para o crime, né? Veja, responde nas penas daquele delito na medida da sua culpabilidade. Isso é muito interessante, que agora eu fiz um link. Eu fiz um link porque eu posso ter um partícipe respondendo com a pena maior em relação ao autor. Já viu isso na teoria monista? Porque ele fala, quem de qualquer forma contribui para o crime, responde nas penas daquele crime na medida da sua culpabilidade. Vamos supor que eu tenho um partícipe que a ficha dele é extensa. Eu tenho um autor, né? Praticou a conduta principal. Cara, é a primeira vez. Esse partícipe ele pode receber uma pena maior. Então, pelo simples fato do cara ser partícipe, não quer dizer que ele vai receber, veja, uma reprimenda penal menor em relação ao autor. Entenderam como eu linkei? Porque ele fala na medida da sua culpabilidade. Ou seja, cada um com a sua culpabilidade. Culpabilidade pessoal, né? A culpabilidade pessoal, sempre lembrando, né? Pessoal, mas pelo fato que o agente praticou. É o que eu chamo de culpabilidade do fato, né? Não é culpabilidade do autor. Veja, a culpabilidade, a reprimenda é pelo fato que ele praticou. Não estou aqui em Jacobs, né? De direito penal do inimigo. Eu tenho hoje o direito penal do amigo, né? Veja, é um fato pelo fato, não pela periculosidade, né? Você vai reprovar a conduta. Probabilidade da conduta. O link. Voltei. Joguei duro, então. Então se liga. Quando eu falo da associação para o tráfico, a necessidade da permanência, tá? E a estabilidade. Se o Tício se junta com o Mévio, né? Ou foi uma venda eventual, eu tenho tráfico em concurso de pessoas, né? Gostou, né? Direito penal do inimigo, de Jacobs, jogador demais, né? Contrapondo Jacobs aí, nós temos aí ó, agora o garantismo, né? Garantismo penal. Vamos lá, vamos aqui viajar não. Vamos embora, professor, não viaja não. Beleza, senão você vai começar a falar aí, né, direito penal midiático, tu adora, hipertrofia do direito penal, tu também ama, né? Vamos embora. Ontem você mandou lá no teu IG, o quê?
você falou lá atuação, né, pró-magistrato, mas depois você vai lá ver o que é isso. E só aí a galera jogando duro aí, ó, no garantismo. Beleza, então. Então veja, tem como diferenciar concurso de associação? Claro que sim. Eu acabei de dar a diferença. O Tício chegou pro Mévio, vamos vender droga? Vamos vender aqui. Entenderam? Pronto, acabou. Isso é tráfico em concurso de pessoas. Agora eu só falo, vamos vender a droga? Vamos fazer o seguinte então. Vamos aqui, né, preparar uma cartela de clientes, né? Vamos aqui então correr atrás, né, de onde nós iremos receber, né? Veja aquelas drogas, né? Vamos aqui estipular os dias que nós iremos vender. E isso é uma forma, veja, com habitualidade, de forma permanente. Isso é associação. É diferente, vamos vender a droga aqui? Vamos. Dá para vender? Tá, valeu, irmão, valeu, até outro dia. Isso é eventual, isso é concurso de pessoas. Concurso de pessoas te chamam no PCBDIL, cuidado! Concurso de pessoas, inclusive, isso, venda eventual, isso aí. Concurso de pessoas, inclusive, veja, se liga. Você tem aplicabilidade da teoria monista, mas veja, te chama no perceba. Concurso de pessoa não constitui causa de aumento, se liga! Concurso de pessoa não constitui causa de aumento. Professor, posso ter uma situação de concurso de pessoa que vai ensejar causa de aumento? Filho, vem cá. Aí ele está em concurso de pessoa com menor. Aí tem. Mas veja, não é pelo concurso de pessoas, sim por envolver menor. Muito embora você tenha um concurso de pessoas. Se ligou? Aí eu tenho 40, inciso 5. Né? O 5 é isso? 5. Joga duro. 5 não, 6. Entenderam? Trabalhando? Isso, 6. Né? Entenderam? Aí, porque envolveu menor. Muito embora você tenha um concurso. Agora, o simples fato de estar agindo em concurso não quer dizer que você vai ter incidência de causa de aumento. Beleza? Vambora. Isso aqui é mole. Vambora, jogo tá duro. Vamos lá. Bacana. Vem cá, então. Show de bola, vem cá. Eu falei pra você que a associação... Acabei de falar, né? Que a associação não é tráfico. Já falei, né? Associação não é tráfico. Veja que quando você... inclusive, já fiz uma live em relação a isso. Quando você raciocina lá com os crimes hediondos, veja, você tem a exigência lá do cumprimento, né, de 2/3 da pena para a concessão do livramento condicional. Não é isso? Não é isso? Já que a associação não é tráfico, será que eu tenho que seguir as regras lá prevista no Código Penal para a concessão do livramento? Porque, veja, a associação não é tráfico. A associação vai seguir qual regra para que o agente venha a obter o livramento condicional? STJ na pegada de que tem que seguir o que determina a lei. Qual lei? A lei especial. Veja que, muito embora a associação não seja tráfico, lá no artigo 44 da lei 11.343/06, veja no 44, pega o teu 44, aí ele fala o seguinte, ó, vamos lá, vem cá. Os crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º, não é isso? E 34 a 37, 34 a 37, o 35 tá onde, filho? Quebra meu galho. Se ele fala 34 a 37, o 35 tá onde? Não está entre o 34 e o 37? Não é isso? Sim ou não? Então, veja, você tem parágrafo único do 44. Veja, ele fala, ó, né? Não está lá? Primeiro você tem que falar, está lá. Professor, associação que não é tráfico está lá no 44. Veja, quando ele fala 34 a 37. Associação que não é tráfico, professor, está lá. Quando você falar, eu vou seguir. Tá jogando duro demais. E aí? Posso seguir? Você fala, eu vou. Disso, vem pra cá então. Então, agora vai no parágrafo único. O parágrafo único menciona, nos crimes previstos no caput desse artigo, no caput, quem tá lá no caput? O 35 tá no caput. Dá-se ao livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a concessão ao reincidente específico. Então, veja, muito embora a associação não seja tráfico, o livramento condicional vai seguir a regra do 44. Entenderam? Então, vai ser 2/3 da pena, né? Desde que o agente não seja aí reincidente específico.
Beleza? Princípio da especialidade, o STJ nessa pegada. A defesa falou, olha, não é tráfico, então por que tem que seguir as regras lá previstas na Lei 8.072? A o STJ, vem cá, fi. Vem cá, e a associação está prevista onde? Uma lei especial, né? Sim, a lei especial determina o que no 44? E quando ele fala do 34 ao 37, 35 não tá? Tá, então toma aí um livramento condicional com 2/3. Entendeu como você vai responder na sua prova? Vambora, não corre, né? Eu falei pra você não correr. Vem cá, então, jogo duro com você. Eu tinha falado, né, em relação à competência da Justiça Federal. Quando o tráfico internacional, competência da Justiça Federal do local onde ocorreu a apreensão da droga. Então se liga, para o STJ, compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Então, para o STJ, moleque, vambora, eu gosto desse ritmo, objetivo e paulada. STJ, súmula 528. Eu falei que ia dar súmula, né? Súmula 528. Justiça Federal, tráfico internacional. Justiça Federal? Sim. Mas de qual local? Do local onde o cara pediu a droga? Não. Do local onde ocorreu a apreensão. Ah, a droga chegou em São Paulo, professor. Justiça Federal de lá. Foi apreendida lá? É. Ah, mas o cara pediu do Rio. Não interessa, guerreiro. Mas apreendeu lá. Justiça Federal do local. Súmula 528. Beleza? Tranquilo? Ah, entendi, né, professor? Tu vai falar do disque droga? Claro, né? Claro. Fronteira, né? Não entendi. Por que a colega colocou fronteira, né? Não entendi, né? Não entendi porque ela colocou ali fronteira, não. Beleza? Eu falei que a droga chegou dos Estados Unidos, chegou em São Paulo, aí foi apreendida em São Paulo. Veja, chegou dos Estados Unidos, eu tenho um tráfico internacional, né? E aí, a competência de quem? Justiça Federal. Mas Justiça Federal da onde? Eu pedi do Rio, do local da apreensão. Beleza? Né? Isso, né? Onde deu o bote. Mas deu o bote, sim, na fronteira. Aí, né, fronteira, do lado do Brasil, vai ser ali. Beleza? Vambora. Não acabou, não. Tráfico versus maquinário. 36 e 34. 34 trata lá do maquinário, beleza? Mas só o que é maquinário? Você vai ter que correr atrás aí, você vai entender. Lá no 34, né? Veja, 34 menciona, né? Você utiliza lá utensílios, né? Para o tráfico, por exemplo. Olha, o 34 menciona, né? 34, vamos lá. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento, qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Vem cá. Aí o polícia chegou e o Tício tinha lá uma balança e uma tesoura e a droga. Será que ele vai responder pelo 33 e 34? Será que ele vai responder pelo 33 e 34? Pegou uma balança e uma tesoura. Para o STJ na pegada de que não. Como não, professor? Li no livro, não interessa, STJ na pegada. Para o STJ, só 33. Por quê? Só vai responder pelo 34 se você tem um contexto de verdadeiro laboratório, o STJ nessa pegada demais. Então, eu sei que eu li no livro, eu sei, STJ, aqui a aula de julgado. Entendeu? Então, veja, se a polícia chegou, pegou lá uma balança, uma tesoura, beleza? Vai responder só no 33. Beleza? Professor, mas é o terceiro. Isso, mas o STJ entende que quando o 34 faz referência a um verdadeiro laboratório. Beleza? Tá? Verdadeiro laboratório, entra 34. O mero fato de ter uma tesoura, uma balança, não entra no 34, beleza? Então é só 33. Tranquilo então? Beleza. Vamos lá então. Estamos aqui, né? Vai ter a parte 2, vai ter que ser lá no meu Instagram amanhã. Moleque! Vem cá então. Quantidade da droga. A quantidade da droga pode ser considerada para indicar a dedicação à atividade criminosa, afastando o privilégio 33 para o quarto. Veja. Para o STJ, a quantidade da droga pode indicar que aquele cara se dedica à atividade criminosa. E afastar, joga duro. Segura. Corre não. Vem cá, isso. Corre não. Quis correr. STJ... Ai, mulher, o jogo tá duro. STJ na pegada é o seguinte, veja, por 500, né?
500 quilos de drogas ali. Esse cara se dedica à atividade criminosa. Para o STJ nessa pegada. Para o STF, diferente. STF julgado recente agora entendendo que a quantidade de drogas por si só não se dedica, não quer indicar que o cara se dedica à atividade criminosa. Beleza? STJ nessa pegada aí. Beleza? Quantidade da droga por si só. STJ. Quantidade da droga por si só indica que o cara se dedica à atividade criminosa. STJ. STF. Para o STF, não. Para o STF, a quantidade da droga por si só não indica que o cara se dedica à atividade criminosa. Beleza? Então, posicionamentos aí do STJ e do STF. Vem cá, não corre. Utilização de transporte público. Ah, moleque, essa aula, pessoal, é porque eu estou vibrando. Eu fiz um estudo aqui de 2013 até 2017 dos julgados, que eu me preparei para o aulão adelante, fechei a lei de drogas. E essa aula aqui é para o meu aluno que está lá no interior, né, que está me seguindo, que não tem condições aí para pagar um cursinho. Essa aula aqui é para ele, porque ele vai jogar pesado, ele vai chegar, tem essa parada não, estou tendo acesso à informação também. Entenderam ou não? Então, por isso que eu faço com amor aqui. E é isso aí. Em pouco tempo aqui, a gente está matando mais de 30 julgados. E vamos embora. Transporte público. Veja que eu tenho lá a causa de aumento, né? Quando da utilização do transporte público. Mas se liga. STF e STJ na pegada. STF e STJ. Pegou o ônibus do ponto A ao ponto B. Beleza. Vendeu dentro do ônibus? Não. Então não tem incidência da causa de aumento. Se não há comercialização dentro do ônibus, dentro do transporte público, não tem incidência da causa de aumento. Causa de aumento vai ter se ele vender. O simples fato de pegar o veículo de um lado, né, de um ponto a outro, não há incidência da causa de aumento. Beleza? Quando você fala lá do transporte público. Vamos lá então, Disque Droga. Aquisição de droga por telefone configura tráfico na forma consumada e não tentada, né? Tício pediu a droga e a droga tá chegando lá. O cara tá levando, né? Motoboy da droga. O motoboy da droga tá levando a droga e foi abordado. Rapaz, mas o Tício nem recebeu a droga, professor. Ele pediu, nem chegou. Tentado, né? Não. STJ na pegada que é consumado. Não há necessidade do recebimento. Pediu, bacana. Abordou o cara lá fora, beleza, tem tráfico. Beleza, né? Professor, mas o tráfico é esse cara que pediu? Não, filho. Não, né? Esse cara que pediu, ele é o usuário. O tráfico é o cara que está vendendo, entenderam? Entendeu? É isso aí, né? É isso aí, beleza? Súmula 501 também é importante, né? Anota aí súmula 501, sabendo sempre que não há possibilidade de você, fazer uma composição, né, do parágrafo 4º com 12 da antiga Lei 6368, ou seja, parágrafo 4º do 33 da Lei 11.343 com o caput, né, que é o 12 da 6368, ou seja, você estaria criando uma terceira lei, que eu vou chamar de Lex Tercia, né, Lex Tercia, terceira lei. Veja que a combinação de leis acaba ofendendo o princípio da separação dos poderes, né, estaria aí o judiciário legislando, e aí eu tenho a súmula 501, possibilitando a aplicação, ele até possibilita a aplicação da 11.343, né, do 33 parágrafo 4º, mas veja, na sua integralidade. Beleza? Joga então a súmula 501, tá? Importante, joga aí. Beleza. STJ, pegada forte. Veja, eu falei pra você que é crime, né? A dúvida que fiquei, posso enviar pro Insta? Isso, manda lá no Insta depois, que aqui o jogo tá duro. E os alunos aí, ó, eles estão no ritmo, quem tá estudando tá num ritmo muito forte aí. Né? Que eles não estão nem levantando, né? Eles estão só. Vem cá, eu falei pra vocês que ocorreu a despenalização, não é isso? E você ainda tem a conduta de portar droga para uso próprio com a roupagem criminosa, não foi isso que eu falei? Que não ocorreu abolir seu crime, não é isso? Que inclusive o trânsito julgado da condenação pelo porte de droga para uso gera reincidência e maus antecedentes. Não joguei duro? Então, aí tá, beleza. De quem é o ônus de provar que aquela droga era para o tráfico e não para o uso? É o usuário que tem que provar que aquela droga era para uso? STJ, o ônus da prova de que a droga era para tráfico recai em cima do MP. O MP que prova. Recai na acusação e não no usuário. O usuário não tem que provar que era para uso, não. O Ministério Público tem que provar que aquela droga era para uso. Beleza? Era para uso. Vem cá, não corre. Não corre. Vem cá. O Tício, veja, ele construiu uma farmácia
para vender remédios falsificados. E veja que esses remédios, né, são falsificados, eles estão inseridos lá na portaria da Anvisa. E aí, a venda de remédio falsificado, esses remédios que estão inseridos lá na portaria da Anvisa, né, são substâncias psicotrópicas, né, capazes de causar dependências, capaz de causar dependência, veja, elencada na portaria da Anvisa. O cara vai responder por quê? Por tráfico ou vai responder lá no 273, né? E aí? Veja que o STJ se posicionou. Para o STJ, ainda que alguns medicamentos e substâncias ilegais manipuladas, prescritos, alteradas ou comercializadas contenham substâncias psicotrópicas capazes de causar dependência, né? Elencada na portaria da Anvisa, o que, em princípio, caracteriza o tráfico de drogas, a conduta criminosa dirigida desde o início, né? A conduta criminosa dirigida desde o início da empreitada, numa sucessão de eventos e sob a fachada de uma farmácia, para a única finalidade de manter em depósito e vender ilegalmente produtos falsificados, destinados a fins terapêuticos ou medicinais, enseja a condenação unicamente pelo crime descrito no 273. Beleza? Você não joga lá na lei de drogas. STJ entendendo que vai responder lá no 273. Tranquilo? Bacana? Formativo 590. Beleza? 273. Legal? Vambora. Vambora. Ih, vai dar. Vambora. É, moleque. Vem cá. Aí o Tício, veja, ele tem inquérito policiais e ações penais em curso. Será que esses inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar o privilégio? Ele praticou crime de tráfico. Só que ele tem inquéritos policiais e ações penais em curso. Será que isso indica que ele se dedica à atividade criminosa? Para o STJ, sim. Então, chamo no percebe e digo, se o Tício, ele tem aí, né, veja, antecedentes, né, antecedentes não, ele tem inquéritos penais, né, em curso, ações penais em curso, o juiz pode considerar, olha aí, ó, se dedica à atividade criminosa. Professor, o princípio da presunção de inocência. Bem, jogou duro aqui o STJ está dizendo que é um instrumento, é um indicador que ele se dedica à atividade criminosa. Deu para entender isso? Então, olha o julgado, é possível a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica à atividade criminosa, de modo a afastar o benefício legal do privilégio do 33 para o 4º. Deu para entender? Bacana? Tranquilo, né? E aí, tá aguentando? Ou vai pedir para parar? Tá aguentando? Vai pedir para parar? Vamos mais uma? Né? Tem muita aqui ainda, mas esse aqui eu vou ter que, né? A gente vai continuar lá no meu Periscope. Vai ser a segunda parte. Beleza? Vamos fechar aqui, né? Vamos fazer só essa aqui. Vamos lá. Pauleira. Vambora. Vem cá, então. Vem cá, fi. Deixa eu conversar com você. O Tício, ele chamou o Mévio para... Não, né? 273, pena do tráfico. Não, eu tô falando aqui do remédio, né? Depois, pessoal, dá uma assistida de novo na live, né? Senão a gente não para. Né? Como é que eu vou bater esse julgado todo? Né? A galera tá com... Né? Pra quem tá no ritmo de estudo, né? Isso aqui pro meu pessoal que vai fazer delegado. Não, o pessoal que entrou agora, começou a estudar agora, fica meio... Né? Então, o que acontece? Veja, dá uma segurada, assiste a live depois, né? Vai no seu ritmo. Não tem como levantar dúvidas, coisas, né? Tem um pessoal que tá jogo duro. Aí o jogo duro como é que fica? Aí como é que eles ficam? Vambora. Aí, a galera que já tá no ritmo, vem pra cá, né? Então você tem que, né? Pá. Aí depois pode até me perguntar lá no Instagram. Aí como é que eles estão? Ó, aí, ó. Vem cá. O Tício, vamos lá. Deixa eu fechar. Pera aí, pessoal. Vamos ter paciência também com o pessoal que tá entrando agora. Vamos lá. O Tício, eu falei que o jogo ia ser duro, não falei? Eu falei que o jogo ia ser duro. Vem cá, o Tício, vamos prestar atenção agora. Olha só, vamos prestar atenção, que hoje a gente viu diversos julgados envolvendo menor. Outro julgado envolvendo menor, vamos prestar atenção. O Tício praticou o delito de tráfico de drogas com o Mévio. O Mévio é menor. Bem, vamos lá, professor. Professor, eu já sei que quando ele praticou um delito de tráfico de drogas com o menor, e vamos supor que haja uma estabilidade, eu posso usar esse menor para configurar a associação, desde que haja estabilidade, né, professor? Porque pode ter concordo pessoal. Sim, beleza. Isso. Beleza, entendi. Bem,
Tranquilo na associação? Beleza. Tá, vamos aqui para uma outra situação então. Agora não está associado não, beleza? Tá. O Tício, menor, vamos aí praticar um tráfico? Beleza, aí praticou um tráfico menor, beleza? Veja que eu tenho 44, né? Pega seu 44 aí. O 44, artigo 40. Já tô até ficando tonto aqui, pessoal. Ritmo frenético. Aqui não, CESP. Vem com jurisprudência pra cá, não. Né? Outra coisa, hein? O delegado de Mato Grosso do Sul vai cair jurisprudência, hein? Tá lá, dizendo, né? Jurisprudência dos tribunais. Eu saquei. Vai com jurisprudência. E lá no aulão vão arrematar as últimas jurisprudências. Inciso 6 menciona lá que você vai ter, né, a causa de aumento de 1/6 a 2/3, né? Veja, quando a sua prática envolveu visar atingir criança ou adolescente, não é isso? Então, Tício está traficando junto com o menor. Será que ele vai responder pelo tráfico e a corrupção de menores? São crime formal, né? Decisão recente do STJ no sentido de que, deixa eu ver, isso, o STJ entendendo que não, olha aí, joga duro, né? Professor, mas eu já vi, sempre respondendo pela corrupção, sim, né? E outros delitos, né? Quando pratica em concurso de pessoas, além do concurso, responde lá pela corrupção. Né? Por exemplo, quando você tem lá o furto qualificado pelo concurso de pessoas, ou roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa, porque ali você não tem qualificadora, né? Você tem uma causa de aumento. Não faça confusão, né? Seja técnico. Vem cá. Voltando, linkei, voltei. Então veja, isso, não vai perder essa questão não, até porque jogadinho de 2016, no finalzinho já. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Vamos prestar atenção agora. Se a gente não prestar atenção, vai cair na questão. Veja, então olha, caso o delito seja praticado pelo agente menor de 18 anos, beleza? Tá? E esse delito, ele está previsto entre o 33 e o 37, caso o delito seja praticado, né? Veja, com menor de 18 anos, e esse delito, né, está previsto, figura típica, está prevista lá entre o 33 e o 37, não é isso? Olha lá no 40, e o 40 fala que as causas de aumento, do 33 a 37, o agente vai responder pelo tráfico com a causa de aumento e não vai responder pela corrupção de menores. Deu para entender? Tráfico pela corrupção de menores. Tráfico e não responde pela corrupção de menores. Só tráfico com a incidência da causa de aumento. Por envolver criança e adolescente. Deu para entender isso? Inclusive se ele der a droga para um adolescente, porque ele fala, aqui no inciso 4 ele fala, sua prática envolver, praticar junto, ou visar, vendendo para a criança, para o adolescente. Entenderam? Deu para entender ou não? Pessoal, o artigo 40, ele não faz referência à causa de aumento, e ele não fala lá que a causa de aumento é entre o 33 e o 37? Então, veja, o agente, aí a causa de aumento está onde? Quando é menor? No 6. Né? Então veja, se ele praticou um delito entre o 33, né, a 37 e com o menor, ele vai responder por 40 com a causa de aumento só, não entra corrupção de menores. Agora, por exemplo, se ele praticou um 28 com o menor, se ele praticou um 39, um 28, né, aí você tem esse delito mais a corrupção. Deu para entender? Que é possível, mas veja, se for um 28, um 38, um 39, entendeu? Aí vai ser esse delito mais a corrupção. Se for de 33 a 37, somente o tráfico é uma causa de aumento. Não pegou? Veja, eu já falei, veja, vai no 40. O 40 não fala 33 a 37? Aí tem que estar com a lei na mão, né, pessoal? Se não tiver com a lei, não adianta eu estar aqui me matando, tem que estar com a lei. 33 a 37. Aí a causa de aumento não está lá no inciso 6? Não entendeu. Vamos lá de novo. Não, tem nada a ver com privilégio. Olha só, vamos lá. 33 a 37. O 40 não fala que aumenta as causas? Aumenta as causas. O 40 fala, as penas previstas nos artigos 33 a 37, aí você tem a causa de aumento. Então, se você pratica um delito, por exemplo, um tráfico, né, uma associação com o menor, né, veja, associação, um exemplo, né,
A associação vai responder pela associação, né? Contando menor, e aqui pela causa de aumento. Não entra corrupção de menores, entendeu? Tráfico agora, tráfico. Ah, tá praticando tráfico com menor, beleza, em concurso de pessoas, beleza. Vai responder pelo tráfico com a causa de aumento. Não entra corrupção de menores, deu para entender? Agora, se for, por exemplo, ele fala 33 a 37, então se for 38 a 39, aí vai responder pelo 38 a 39 mais a causa, mais a corrupção. Deu para entender isso? Ou não? Perfeito, olha lá. Ah, jogou duro demais, né? Beleza? Pessoal, o que acontece, né? Tem mais 20 julgados aqui, né? Que eu jogo duro demais. Não passa, não tem como. Serpe não me pega. Eu estudo muito jurisprudência. Isso. Responde com a causa de aumento. Exato. E aí eu vou fazer o módulo 2 do jogo duro de jurisprudência, beleza? Só de tráfico. Só que esse módulo 2 eu vou fazer lá no meu Periscope, beleza? Essa semana ainda, tá? Essa semana ainda nós iremos fazer o módulo 2 do jogo duro, lei de entorpecentes, na luz da jurisprudência do STF e STJ, beleza? E a gente vai fechar com chave de ouro lá no aulão. Ó, é porque não vai dar tempo, mas eu tô com um aulão de lei Estatuto dos Armamentos e Jurisprudência, que eu vou fazer lá em Mato Grosso do Sul durante o aulão. O jogo vai ser duro demais, beleza? Então, agora dá uma olhada na live de novo, né? O jogo foi muito duro, né? Veja, eu vou fazer o módulo 2 essa semana. Então, você que tá aí do Amo Direito, aí você quer me seguir, segue lá, segue lá o @YutonZuki, né? Segue o @YutonZuki, que é para você poder ter acesso ao módulo 2. Beleza? Módulo 2, a gente vai continuar falando da pureza da droga. Ih, tem muita coisa importante aí. Jogo duro demais na questão da semente, né? Constitui matéria-prima, STJ nessa pegada. A gente vai fazer essa pegada lá. Beleza? Então, é isso, né? Pegada foi de monstro. Vi aí que vocês ficaram um pouco cansados, né? Mas é a pegada de aulão, né? Não dá, né? Um básico não dá. Vamos lá, então, né? Vamos lá. Cadê minha musiquinha, rapaz? Ao aulão adelante, delegado, né? Aulão adelante, delegado de Mato Grosso do Sul, né? Você tem que ir lá me prestigiar, né? Falei, pô, eu vou fazer esse aulão para prestigiar o professor. Ele joga duro pra caramba, né? E lá ele vai querer jogar mais duro ainda, né? Lá a gente vai fazer, né? Fechando esse estudo de jurisprudência. Nossa intenção é bater firme, né? Se a banca não conhece, vai saber que a gente joga muito duro. Diversos julgados hoje aqui, claro, cada um no seu ritmo, né? Eu procurei aqui ser muito rápido, ritmo de aulão. Aí veja, um ritmo de aulão é um ritmo mais diferente, né? Não tem como eu ficar, né, naquele ritmo da Zuki didática, mais lenta. Aqui é já para quem já tá, sabe? Já tá na porta, já no mundo distintivo. Foi uma aula mais para quem... E aí eu peço desculpa, pessoal que tá iniciando, mas foi para uma aula para quem já tá, né? Sabe? Caraca, só tá batendo. Não, essa eu vi, essa que o Zuki falou, pô, não deu, essa eu não vi, essa aqui eu vi, entendeu? Era mais nesse sentido aí, beleza? Essa era a intenção dessa aulinha que a gente fez aí hoje. Tranquilidade, então? Bacana, né? Bacana. É isso aí, né? Rapaz, minha música nem quer entrar aqui, que pena. Pessoal, então é isso, né? É isso. Aqui minha musiquinha, rapaz, não vai... Rapaz, sempre entra aqui minha musiquinha, né? Então é isso, né? Aí, ó. Rapaz, funcionou, rapaz. Agora vocês vão ficar aí para escutar a musiquinha, né? Que essa musiquinha pra gente... Vamos lá agora, responder algumas perguntas de vocês aí. O aulão adelante, site www.adelante.net.br. Beleza? E aí? Essa é bacana. Você é o cara? Que nada, eu fiz esse estudo, né? Tô estudando pro aulão, né? Então por isso que tô estudando pro aulão, né, pessoal? Eu tô estudando pro aulão, então veja, o jogo tá duro, né? Aqui não, né, filho? Então os caras têm que respeitar, né? Vai. Foi batido. Vai ter sim. Aulão, escrivão e a gente. Mato Grosso do Sul. Alô, galera do Amo Direito, valeu. Vamos jogar duro. Aulão adelante aí, ó. Olha o Ailton Zuki aí. Foi batida, pessoal. Porra. Eu fico botando pilha em vocês aí. Mas, pô, essa foi puxada.
subiu mais de quase 30 julgados aí. Tá sim, tá no site sim. Tá no site www.adelante.net.br. Paulão de Agente Escrivão, Mato Grosso do Sul. Valeu, galera. É isso aí. Joga duro, bate. Parabéns pro meu parceiro Felipe Tenório, meu irmão. O cara, aniversário dele hoje. Pérez de Alto. Dicas para delegado, vamos fazer. Pessoal, vamos nessa. 1h e pouca de live. Tchau, tchau. Jogador, guerreiro. Adelante focado, jogando como? Sempre muito duro. Tchau, tchau.